Bom, então, eu me chamo Bruno, eu comecei um canal agora onde eu vou tentar fazer resolução de questões de ITA, IME, algumas questões de USP, Enem, mas com um intuito um pouco diferente. Eu vou usar essas questões, que normalmente são muito carregadas de teoria física, para que a gente consiga discutir os conceitos que estão na questão antes de resolver ela. Então não vai ser uma pura e simples resolução, né? Vai ser uma resolução mais, vamos dizer, detalhada, né? Uma discussão trazendo de fato os conceitos que essa questão está abordando para meio que ajudar as pessoas que estão começando a se preparar ainda, não que estão em fase avançada de estudo. Então, se você é uma dessas pessoas que está em fase avançada de ITA, IME, provavelmente essa questão vai ser muito simples para você, ou então vai ser muito devagar. Então, existem outros canais que fazem a resolução mais rápida, né, com menos detalhamento, onde eles já é, pressupõem que vocês dominam teoria. E aqui então vai ser mais para essas pessoas que querem aprender um pouco com a questão além de resolver ela. A primeira questão que eu trouxe foi do ITA de 2020, 21 eu acho, que não tem a fase 2, então deve ser 2020. Achei uma questão muito interessante para a gente abordar o início da física moderna, e eu vou ler aqui rapidinho e você tenta resolver ela e depois a gente vai discutir a física moderna por trás dessa questão, tá? O sistema de unidades atômicas de Hartree é bastante útil na descrição de sistemas quânticos microscópicos. Nele, faz-se com a carga fundamental E, a massa do elétron m0, a constante eletrostática no vácuo k0 e a constante de Planck reduzida h cortado sejam numericamente iguais à unidade. Assinale a alternativa que contém a ordem de grandeza do valor numérico da velocidade da luz no vácuo nesse sistema de unidades. Então, basicamente, ele quer que você encontre um sistema que relaciona essas grandezas que ele falou aqui, ó, deixa eu diminuir o pincel, essa grandeza aqui, o E, o m0, a constante de Planck cortada e o k0 com a velocidade da luz. Existe esse sistema de Hartree que relaciona essas grandezas e ele quer que você relacione isso com metros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Então vamos ver o que a gente consegue extrair dessa questão aqui, tá? Eu fiz aqui um esboço que a gente vai ser nossa discussão. Como eu disse, é uma questão de física moderna, né? Então, basicamente, o que essa questão vai trazer para a gente? Olha os conceitos ricos que a gente consegue abordar nessa questão. Primeiramente de todos, o Planck. Como vocês viram lá, a constante Planck, o H cortado, né? A gente vai ter uma discussãozinha bem rápida mesmo, sobre Planck, quem foi ele no contexto histórico, né? E aí eu coloquei aqui a catástrofe ultravioleta, que foi basicamente onde o Planck surgiu para a ciência como um dos pais da mecânica quântica, que foi resolvendo um enigma do século XIX chamado catástrofe da ultravioleta, que era um problema de corpo negro, radiação de corpo negro, onde os físicos quebravam a cabeça porque o corpo negro não essa radiação não se comportava como as relações da mecânica clássica que a gente já conhecia. Então o Planck conseguiu resolver esse problema de corpo negro. Como? Partindo de um pressuposto que talvez a emissão de energia nessa radiação é feita em pacotes, tá? Então, esse foi a primeira contribuição do Planck, né? Ele teve essa ideia e, além disso, ele formulou dessa ideia, ele formulou essa equação que ficou conhecida, uma equação muito conhecida na mecânica, na física moderna introdutória, né? Que é E igual a H vezes a frequência, H sendo a constante de Planck, E a energia e F é a frequência. Então, essa daqui é a contribuição do Planck e essa aqui vai ser uma equação que a gente vai utilizar para resolver nosso problema. Foi uma introdução bem rapidinha a Planck, tá? Não foi nada aprofundado, porque o que a gente tem que discutir mesmo aqui é a análise dimensional dessa constante aqui. Você viu que eu escrevi ali já, né? Que é energia, frequência e tudo mais. Vamos analisar aqui, fazer uma análise dimensional disso daqui, ó. Como eu disse, a energia é o H vezes a frequência, né? Bom, a gente sabe que a energia ela é dada em joules, né? Isso aqui é conhecido. A constante Planck é o que a gente quer descobrir, qual que é a dimensão dela, e a frequência é dada em 1 por segundo, né? Então, aqui a gente tem... Opa, ficou feio aqui. A gente tem 1 por segundo. Essa aqui é a nossa frequência. Então, passando o S para o outro lado, eu vou ficar com algo assim, ó, Js é igual à constante de Planck. Essa aqui seria a análise mais crua, mas a gente consegue ir mais a fundo nessa análise aqui. Como? O que Joule é? Bom, Joule, você deve saber que Joule é Newton por metro, né? Vezes o tempo. Isso aqui é igual a constante.
Indo ainda mais longe, o que é Newton? O que é esse Newton? Essa força aqui representa? Bom, Newton, eu sei que significa quilograma, opa, metros por segundo ao quadrado, metro segundo. Não é isso? Força não é massa vezes aceleração, metros por segundo quadrado? Então, aqui a gente chega numa relação interessante, porque olha, eu posso cortar esse S com esse S, e eu vou ficar o quê? Com quilograma. Eu sei que eu posso multiplicar ali a massa fazer uma massa, a massa não, um metro ali, fazer um metro ao quadrado, mas não é interessante para mim, porque olha o que eu quero aqui. O que eu quero aqui é que vocês reparem que essa grandeza da constante Planck a gente já conhece. Isso daqui nada mais é que um momento angular. Repare, aqui a gente tem um momento linear, não é? A gente tem uma massa, quilograma, vezes uma velocidade. A gente tem um momento linear. Isso aqui é um momento linear, certo? Só que está multiplicada por outra grandeza de dimensão, uma grandeza de posição, né? Vamos dizer assim, de espaço, que é esse metro aqui. Então, se eu multiplico isso daqui por outra grandeza de espaço, vamos dizer aqui por d, eu chego na equação de momento angular. Né? Você lembra? Momento angular é L mRv. Você deve se lembrar disso. Então, olha que interessante. A constante de Planck estava relacionada com o momento angular. O momento angular de quê? Ninguém sabia, mas era uma associação que conseguia chegar. E aí é onde entra Born, e outros físicos também, mas vamos falar mais especificamente de Born, que foi pegar isso que Planck tinha descoberto e formular suas ideias em cima disso. Então agora vamos aqui para a parte de Niels Bohr. Provavelmente você já conhece o átomo de Bohr, você sabe que é o modelo que a gente utiliza atualmente, o modelo atômico de Bohr, que é mais ou menos, assim, a grosso modo, um modelo planetário, né? Bem similar com a teoria da gravitação de Newton, onde tem um núcleo no meio e os elétrons orbitam nesse núcleo em aspirais, né? em círculos. Né? Então, e esses círculos, cada um é responsável por um nível de energia, e é basicamente isso. Esse é o modelo atômico. Aqui eu escrevi o nome desses três círculos que eu coloquei aqui, né? K, L, M. Lembrando que são sete níveis de energia, sete camadas, né? Que ele vai cada vez ficando mais distante, perdendo um pouco da força coulombiana, da atração com o núcleo. E agora vamos aos postulados de Born, que vai ser o que vai ajudar a gente de fato a entender aquela questão. O átomo de Born eu não vou me alongar muito, porque eu acredito que é um conhecimento mais simples, né? Que muitas pessoas têm acesso até mesmo na química, né? Nem tanto na física, mas até na química a gente estuda isso. Então, aqui nos postulados que o Born conseguiu formular. Bom, primeira coisa, ele identificou uma quantização da energia. O que significa isso? A energia, o que Planck falou, estava certo. De fato, é liberado em pacotes de energia, é absorvido em pacotes de energia, existe uma quantização da energia do elétron e essa energia se dá em números inteiros. Então, isso é interessante. Opa, isso aqui se dá em números inteiros, então vai ter um nzinho multiplicando aqui o número da energia, o valor da energia, tá certo? Outra coisa, é o que a gente já falou, os elétrons se movem em órbita, chamados de estado estacionário. E aí outra coisa interessante que eu não coloquei aqui, mas vale a pena discutir, é que para poder sair de um estado estacionário para outro estado estacionário, ele precisa ou ganhar energia ou ceder energia. Depende de qual estado você quer ir mais à frente no nível de energia ou mais atrás. E foi o que eu escrevi aqui no de baixo, na verdade, nem tinha percebido. O terceiro postulado, que o elétron avança ou retrocede nas camadas, ganhando ou liberando energia. Foi o que eu acabei de comentar. E agora sim, aqui o número determinado de elétrons por camada não é livre, não existem órbitas infinitas, existem apenas essas órbitas, é limitado, não é que nem um campo gravitacional, por exemplo, ou um campo elétrico mesmo, que consegue gerar infinitas órbitas em volta dele, infinitas partículas ou planetas, infinitas massas orbitando nele. O núcleo não, o núcleo tem um número determinado de camadas, K, L, M, N, O, P, Q, óbvio, começando do K, a mais próxima, né, a mais energizada, e indo até Q. Mas agora vamos à associação que vai fazer a gente de fato entender a questão, que foi quando, retornando aquilo que a gente tinha visto aqui, né, isso daqui, que de alguma forma a constante de Planck estava associada com o momento angular, foi quando os físicos da época, em especial o Born, acabaram
tendo essa sacada, né? E já que ele se comportava como um momento planetário, bom, e já que tem também relação com o momento angular, provavelmente o elétron descreve uma órbita circular, que foi onde os postulados de Bohr entram. Se ele descreve uma órbita circular, repare, existe uma força responsável por essa atração ao núcleo, que é a força elétrica, é uma força coulombiana, tá? Força de Coulomb, lei de Coulomb. Essa força coulombiana é responsável por uma força centrípeta, que vai fazer ele se movimentar em torno do núcleo, fazendo essas órbitas chamadas circulares, né? Então, essa associação é possível, que a força elétrica é igual à força centrípeta. Isso é uma coisa plausível, uma vez que são as duas forças atuando aqui, e a somatória das forças, você sabe, tem que dar zero. Então, aqui, rapidamente rascunhando, né, a força elétrica, a lei de Coulomb, a força centrípeta, conseguir cortar um raio com outro raio. O Qzinho aqui, no caso, é o elétron, né? É a atração de elétron com o núcleo. Então, a atração de cargas elementares é quadrado. E mv quadrado r. Essa é uma associação que a gente vai utilizar para resolver a nossa questão, para poder entender a nossa questão. E a segunda associação, outra associação que a gente fez com o Born, foi aquela primeira que eu tinha mostrado, da primeira lei, que na verdade, sobre a quantização da energia, que na verdade o elétron é quantizado. Isso aqui não é um valor livre, não é um valor arbitrário. Ele é quantizado em números inteiros. Então, isso aqui sempre vai representar por números inteiros. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, é números inteiros, né, que é responsável por essa quantização. Constante de Planck relacionada exatamente com o momento angular, que foi o que a gente até descobriu na nossa análise dimensional. Então, o número de Planck, né, constante de Planck, vezes um número inteiro, vai dar o momento angular. Essa segunda relação que a gente vai utilizar para responder nossa questãozinha, tá? Veja quantos conceitos a gente conseguiu extrair de uma questão que, na teoria, era bem simples, né? Era uma coisa bem tranquila. Então, voltando aqui para a questão. Você deve ter até esquecido o que a questão pede, né? Depois de toda essa discussão. Mas ela pede para a gente fazer um sistema de medidas em metros por segundo, né? Na velocidade da luz. Então, vou só reescrever aqui a nossa primeira relaçãozinha que a gente achou, né? Do NH cortado. Eu escrevi lá, mas eu não acabei não comentando. H cortado é só uma forma mais enxuta, uma forma mais rápida de escrever constante de Planck, que significa constante de Planck dividido por 2π. Então não tem muito segredo não, não é diferente não, caso você não saiba. Provavelmente você sabe disso, sim. Então aqui, essa é a nossa primeira equaçãozinha, né? Eu acho que está muito forte esse pincel. Deixa eu fazer um mais leve aqui. Tá melhor. Aí a segunda relação que a gente fez foi a de força elétrica, né? Força elétrica é igual a força centrípeta, que a gente acabou chegando naquela de K0 E quadrado é igual a mRV. A gente chegou V quadrado, né? A gente chegou nisso daqui. Tá bom. E agora vamos lá. Se eu tivesse só essa relação aqui, eu não conseguiria resolver minha equação, tá? Por quê? Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho a massa, a carga fundamental é o m0, o k0 e a constante de Planck de H cortada. Nessa daqui eu tenho o k0, eu tenho o E, eu tenho o m0 e eu tenho o raio, a distância, mas eu tenho a velocidade também. Então, basicamente, o que falta nessa aqui é o H cortado. E o que eu posso fazer? Eu não altero em nada do valor da minha equação se eu multiplicar H cortado pelos dois lados, certo? Então, eu poderia multiplicar H cortado pelos dois lados. Só que vai ser mais interessante para mim se eu dividir H cortado pelos dois lados. Eu vou só lembrar vocês que aqui a gente está falando no caso que isso aqui vale 1, tá? Esse n aqui, ele vale 1. Então, isso aqui eu só vou passar aqui, ó, n igual a 1, porque a gente está falando de um exemplo de carga elementar, né? Uma carga elementar. Então, beleza, vamos dividir os dois lados, né? Então, vai ser k0 E quadrado é igual a mRV quadrado. Eu vou dividir os dois por H cortado. Pronto, agora eu tenho aqui uma relação que já relaciona para mim, uma relação que já relaciona, né? Isso ficou ótimo. Uma situação que já relaciona para mim tudo que eu preciso na fórmula. Só que eu consigo simplificar isso daqui, porque H cortado pela relação de Born para o átomo de Born, átomo de hidrogênio, vale isso. Então, eu posso substituir isso daqui, repare que não é interessante substituir os dois, mas eu posso substituir pelo menos um lado, já que são equivalentes, a mRV. Então, é o que eu vou fazer. Deixa eu só... Isso aqui ficou feio. Deixa eu só apagar aqui. Aí ficou mais bonitinho um pouco.
H cortado, isso daqui, agora eu vou substituir esse H aqui por MRV. E eu vou ficar com o quê? Olha só, olha que bacaninha. Vou dividir isso aqui, MRV. Eu consigo cortar isso com isso, isso com isso, isso com isso. E eu fico só com a energia desse lado. Isso daqui é a grande sacada do exercício. É onde, provavelmente, tem um maior grau de dificuldade se você já conseguiu analisar tudo isso, tá? Tudo isso até agora. Então, o que a gente acabou ficando foi que o V vale isso daqui, olha. Olha que bacana. Então a gente achou uma relação para o V. A gente sabe que esse V aqui é medido na unidade de medida Hartree, né, que eles disseram, vale isso daqui. Agora é a parte que é puramente matemática, né? Eu preciso colocar isso daqui nos valores, né? Nos valores para poder achar qual que são as casas, porque repare que ele não quer só um sistema de medidas para isso, ele quer que você relacione com a luz no vácuo e diga qual que é a ordem de grandeza desse valor final, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é substituir os valores. Ele deu todos esses valores aqui, 9 vezes 10 a nona da constante de permissividade no vácuo. Aqui o elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui não pode esquecer que está ao quadrado. Dividido pelo H cortado. O H cortado vale 1,05 vezes 10 a menos 34. Bom, se quiser pausar e fazer essa conta, eu já fiz essa conta aqui antes, no rascunho, vai dar 21,94 vezes 10 a quinta. Então, isso aqui medido em Hartree, né? Ou não, medido em metros por segundo. Não, é medido em metros por segundo. Que a velocidade aqui ainda não está em Hartree. Beleza. O que a gente vai precisar aqui agora é relacionar com a velocidade da luz, fazer uma conversão. E é bem simples, né? Você já deve ter aprendido como faz conversão nesses casos. Eu vou aqui só escrever a velocidade da luz, né? 10 a oitava metros por segundo. Isso daqui eu quero isso aqui em Hartree, né? Eu quero isso aqui em Hartree, Hartree, unidade de Hartree, né? Posso escrever assim. E aqui eu tenho 21,94 vezes 10 a quinta metros por segundo. Isso aqui vai com isso aqui, vai ficar só 10 a terceira. E essa conta eu também tenho ela anotada aqui. Ela vai dar 1,36 vezes 10 ao quadrado. Deixa eu só vir para cá. Isso daqui em unidade de Hartree. Tá certo? Então, qual que é a grandeza que a gente encontrou aqui? 10 ao quadrado. Resposta certa, letra B. Você vê que é uma questão que a gente consegue abordar muitos conceitos bacanas, né? Eu tive que fazer eu tive que retroceder bastante aqui na teoria para a gente conseguir discutir, mas olha como é uma questão rica. A conta em si era bem simples, né? É uma conta bem simples, mas olha como é uma questão rica. Olha quanta coisa a gente conseguiu trabalhar de física moderna, desde Planck até o átomo de Bohr, os postulados de Bohr e uma associação com a mecânica clássica. Então, basicamente, a ideia dos vídeos vão ser essa, é fazer uma abordagem física nas questões. Como eu disse, se você é avançado, provavelmente não te ajudou tanto, mas se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu gostei e compartilhe com mais pessoas que têm alguma dificuldade de entender esse tipo de questão, para mostrar que a questão do ITA, as pessoas têm muita ideia que ela é só matemática, que é uma matemática muito difícil, isso que dificulta, mas na verdade os conceitos principais para se resolver as questões estão nos conceitos físicos, são questões muito conceituais, né? Então, se você gostou, já falei, né? Nos vemos na próxima, provavelmente a questão 2 ou 3, vou ver qual que é mais interessante discutir, certo? Até a próxima.